Lucas capítulo 1, versículo 6. Eita Deus! Obrigado, Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Versículo 13. Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias: Não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás o prazer e a alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Meu Amém? Deus! Você está orando, pode sentar, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais este momento na tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Eu oro, Senhor Deus, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo falando da tua igreja. Toca o nosso coração, toca a nossa vida, que possamos ter atitudes, que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 1, versículo 6, vai nos contar sobre Zacarias e Isabel, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que oravam ao Senhor, mas porém eles não tinham filhos. A Bíblia vai dizer que Isabel é estéril. O primeiro ponto que eu vejo na vida dessa mulher, ela é estéril. A gente começa a entender o seguinte, que eles estavam tentando ter filhos. E chega uma ocasião que eles percebem que ela é estéril. Eles percebem que ela é estéril. Mas ela é uma mulher de Deus. E Zacarias é um homem de Deus, é um sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele é um sacerdote. Um homem que orava, um homem que clamava a Deus. Mas ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que ela era já avançada de idade. Na circunstância que eles estavam, seria impossível ela engravidar. Porque existia duas circunstâncias na vida deles: estéril e já era avançado de idade. Mas a gente, eu e você, temos que fazer como Zacarias fez, como Isabel fez. A gente não pode se mover pelas circunstâncias que a gente passa, porque esse homem, essa mulher de Deus estavam na prova, eles estavam na circunstância, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles não eram felizes. Eles serviam a Deus. Zacarias era sacerdote, mas porém eles não eram felizes totalmente, porque eles esperavam uma bênção. Eles esperavam que ela pudesse engravidar. Mas Deus tem promessas para mim e para você. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, independentemente do tempo. Então, no versículo 13, vai dizer o seguinte, que Deus ouve a oração de Zacarias. E Deus, Ele vai mandar um anjo, um homem que tinha experiência com Deus, um homem sacerdote. Deus, Ele ouve a oração e vai mandar um anjo. E o anjo do Senhor, ele vai dizer tudo aquilo que Deus quer entregar a Zacarias.
Deus ele vai prometendo, Deus ele vai dizendo o nome do filho de Zacarias, como ele vai ser cheio do Espírito Santo, como ele vai ser a vida dele, que ele vai converter muitas pessoas, que ele vai ser um homem usado por Deus. Mas tudo na minha vida e na tua vida tem um processo. Deus, ele tem promessa para essa igreja. Através das oportunidades que as irmãs teve, porque eu tenho plena certeza que não foi as irmãs que falou, mas foi o Espírito Santo que falou a essa igreja. Não basta somente, o mais importante é a gente orar, o mais importante é a gente falar com Deus. Mas quando Deus fala conosco, a gente precisa tomar algumas atitudes. Não basta somente a gente ouvir aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para essa igreja. Porque antes de eu, a minha esposa, virmos aqui nessa igreja, eu já ouvi várias e várias pessoas falando, profetizando sobre essa igreja. Que seria uma igreja grande, que os bancos não iam caber as pessoas, que as pessoas iriam ficar de pé. Mas porém, as promessas, elas caminham com atitudes. Se a gente ouve a Deus, todos os dias que eu venho aqui no culto, na consagração, nas quartas, no domingo, de manhã, no domingo à noite, eu ouço Deus falando, independentemente do vaso, independentemente se é um homem ou uma mulher, Deus está falando com essa igreja. E eu glorifico a Deus, pela misericórdia do Senhor. Deus fala comigo, Deus fala com você, mas a gente precisa andar com atitudes, mas com atitudes que agradam a Deus. Zacarias era um homem de Deus, um sacerdote de Deus, um homem que ouvia Deus. Mas quando ele olha para a direita, ele vê um anjo. E o anjo ele vai trazer um recado de Deus. E eu vou ler o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. No versículo 13, o anjo vai trazer esse recado. A primeira promessa para Zacarias: Deus ouviu sua oração, e o nome do seu filho vai se chamar João. Eu tenho plena certeza que Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa se mexer, porque Deus está falando comigo, Deus fala com você. E não basta somente Deus falar, a gente precisa se mexer. E Deus tem promessa para essa igreja. Eu tenho plena certeza que Deus tem promessa para essa igreja. E no versículo 14 vai dizer assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. A gente começa a entender nesse versículo que eles faziam a obra de Deus. Ele era sacerdote da casa de Deus, os dois oravam para Deus, mas eles não eram felizes, porque eles queriam uma bênção para eles. Eles faziam a obra do Senhor, mas porém eles queriam algo mais. Eles queriam que Deus ouvisse a oração, que eles estavam necessitando, eles estavam precisando de um filho. E na ocasião da vida deles, eles jamais iam conseguir. Eles estavam tão olhando, querendo esse filho, que quando o anjo fala para eles, no texto a seguir, ele duvida. Ele duvida da promessa de Deus. Mas será? Mas eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ele fala isso para o anjo. Ele já não acreditava. Ele já era uma pessoa incrédula. E isso a gente aprende na vida dele. Ele era sacerdote de Deus. Ele ouvia Deus falando. Mas chegou na ocasião da promessa, ele quis dizer, ele começou a dar desculpa para o anjo. Ah, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por essa dificuldade.
dificuldade. Mas será que vai acontecer? Ele viu o anjo, ele ouviu o anjo, mas ele estava tão desesperado, ele estava querendo tanto um filho, que a hora que Deus falou, ele não acreditou. E a gente aprende com isso, que Deus fala com essa igreja, Deus ele promete para essa igreja, Deus ele promete para a minha vida e para a tua vida. Mas chega uma ocasião que a gente faz como Zacarias faz. Mas será que vai acontecer? Faz muitos anos que eu estou aqui na casa do Senhor, mas tem pessoas que chegam na casa de Deus, saem da casa de Deus, e fica a mesma quantidade de pessoas. Mas será que vai acontecer? Será que o profeta está sendo usado por Deus? Será que a irmã está sendo usada por Deus? Eu não estou vendo o resultado. Meu Deus. Mas a gente tem que fazer diferente. Não pode deixar a incredulidade bater no nosso coração. Verdade, Deus. Se Deus ele prometeu para essa igreja, se Deus ele prometeu para mim e para a tua vida, Ele vai cumprir. Independentemente da circunstância. Porque eu e você não podemos ser movidos pelas circunstâncias que a gente passa. A gente tem que ser movido por fé. Mas essa fé tem que ser carregada por atitudes. Na vida de Zacarias, já aconteceu isso na minha vida também. E quando as irmãs estavam tendo oportunidade, quando a irmã Marta estava orando, Deus falou para mim assim, ó, só fala aquilo que eu colocar no seu coração. Então eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. Não é parecido que a vida de Zacarias, mas algumas circunstâncias, a incredulidade bateu no meu coração também. A gente começou a fazer campanha na casa de algumas irmãs e na casa de alguns irmãos. E eu vi que Deus estava nos usando. Eu vi que Deus estava nos usando dentro da igreja e nas outras igrejas. E cada igreja que a gente ia, Deus falava a mesma coisa para mim e para a Rafa. Deus vai te abençoar. E começava a entregar as promessas. Mas em todas as igrejas que a gente ia, é a mesma promessa. A gente foi em Bandeirantes, a gente foi em Andirá, e é a mesma palavra. Mas porém, eu não via as circunstâncias que eu estava assim, ficava a mesma coisa. E Deus falando, como Deus falou a Zacarias. Mas será que vai acontecer? Eu estou passando por isso. Eu já pensei isso. E Deus falando, a Rafa já me viu um dia, eu estava na sala ali, eu comecei a chorar. Daí ela perguntou o que está acontecendo. Eu falei assim, como Zacarias falou para o anjo? Eu disse, mas a nossa circunstância não muda. E Deus está falando conosco. E daí ela falou assim, mas pelo menos Deus está falando. E eu glorifiquei a Deus por isso. E eu comecei a olhar as circunstâncias, como Zacarias estava olhando as circunstâncias. Ele não podia ter filhos, ela estava estéril, ele estava avançado de idade. E Deus falando com ele, e Deus falando comigo, as mesmas promessas. E certo um dia, uma irmã mandou uma mensagem para a Rafa: ô Rafa, vem aqui receber uma Bíblia. E daí a Rafa falou assim, hoje eu vou ter culto, e daí o culto vai acabar umas 9h30, 10 horas. Daí a irmã falou assim, não, vem aqui receber. Daí a Rafa falou assim, não, amém. E daí a hora que acabou o culto aqui, a gente foi no aeroporto. E lá na casa da irmã tinha um casal diferente, que a gente não conhecia. Daí a gente começou a conversar. Daí o rapaz levantou, ele falou assim, ó, Deus tem uma palavra para você essa noite. Eu falei, amém. Eu não conhecia o irmão, não conhecia a esposa dele. E daí o irmão começou a entregar algo para mim, mas além daquilo que Deus tinha falado nas outras igrejas. Algumas coisas que ele falou foi o seguinte, falou assim, ó, você não consegue chorar mais, você não consegue se derramar mais,
as suas lágrimas não conseguem sair dos seus olhos. E ele começou a ser usado por Deus. A gente via Deus nele, e Deus entregando as promessas na minha e na vida dela, as mesmas promessas de lá de trás, mas tinha algo diferente na vida daquele irmão, e me fortaleceu ainda mais. Aquela incredulidade que estava no meu coração, ela saiu, porque todos nós passamos por isso. Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu tanto para essa igreja, Deus falou tanto comigo e com você, mas às vezes a gente olha a circunstância, a gente não vê aquilo que Deus prometeu, mas Deus, Ele é fiel naquilo que Ele falou, mesmo nas circunstâncias não parecendo. Mas eu tenho plena certeza que essa igreja vai lotar de pessoas, mas pessoas cheias do Espírito Santo. A gente tem que ter atitude. Orar é importante, é o mais importante, mas precisamos de atitudes. E a partir daquele homem de Deus, eu mudei o meu conceito, eu mudei meu pensamento, porque a incredulidade estava batendo no meu coração. Eu falei, não, se aquele homem foi usado por Deus, o meu coração estava queimando quando ele estava entregando. Eu falei, não, eu vou tirar essa incredulidade do meu coração, eu vou tirar essa barreira do meu coração. As pessoas entregavam, eu cria, mas a hora que chegava na circunstância, as circunstâncias não mudavam, e a incredulidade estava na porta do meu coração. Mas quando eu ouvi esse homem falando, ele falava cada coisa da minha vida que eu não tinha contado para ninguém, e falava para Rafa. E a partir daquele momento que eu ouvi aquele homem de Deus falando, eu tomei um posicionamento na minha vida. Eu tomei algumas atitudes da minha vida que eu não estava tomando. Eu acreditei na promessa. Eu parei um pouco assim, porque a gente tem que andar com atitudes também. Não basta a gente andar somente com oração. E aquele homem começou a entregar, falou assim, você está visitando algumas pessoas, orando por algumas pessoas, e uma dessas pessoas vai te dizer o seguinte, que ela está passando necessidade, ela está precisando de algumas coisas, e você pensou, quando essa pessoa falou, você pensou assim, mas eu também estou passando por algumas circunstâncias, como que eu vou ajudar essa pessoa? E esse homem de Deus falou o que eu estava pensando. Eu falei, meu Deus. Mas porém, daí o homem disse assim, mas porém você ajudou essa pessoa que estava precisando, e você também estava precisando. Você tirou do pouco seu e deu para essa pessoa. E o homem falando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tentando chorar na presença do Senhor, e a lágrima não corria. Ele falou assim, a partir de hoje, a partir deste momento, as lágrimas dos seus olhos vão descer. Daí a irmã Marta estava orando aqui, a irmã Ivone estava falando, e eu comecei a chorar na presença do Senhor, a lágrima escorrendo, porque eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu creio. A presença de Deus está aqui. E aquilo que aquele homem prometeu através de Deus está começando a se cumprir na minha vida. Ele olhou para Rafa e disse assim, a partir de hoje, a venda que você está fazendo de Bíblias vai multiplicar, porque Deus está com você. A gente falou amém, glória a Deus. E a partir daquele momento que aquele homem disse, os irmãos, as irmãs começaram a comprar Bíblias, e eu vi Deus nos ajudando. Mas antes eu estava olhando as circunstâncias e não conseguia ver Deus agindo. Eu ouvia as promessas, mas não via, porque eu estava olhando pelo problema, pelas circunstâncias. Eu estava se movendo por vista e não por fé. Eu já estava descumprindo um dos mandamentos que Deus falou: se mova por fé.
Então, a partir daquele momento que aquele homem disse, profetizou na minha vida e entregou aquilo que Deus queria, eu parei de se mover pelas circunstâncias. Eu comecei a se mover por fé. Eu pensava no dia de amanhã. Como que eu vou pagar minha conta de amanhã, daqui uma semana? Começava a pensar. E a partir daquele homem de Deus que foi usado por Deus, eu parei de pensar no dia de amanhã. Assim, hoje pertence, hoje e o resto da minha vida pertence ao Senhor. Eu parei de se preocupar no dia de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Eu fiz algo diferente. Eu orava para Deus, orava. Eu clamava para Deus, clamava. Eu visitava e ainda visito. Quem precisar de mim, eu visito, eu vou na casa, não importa o horário. A gente vai, a gente ora. Mas eu senti algo no meu coração, uma incredulidade. Zacarias era um homem de Deus, orava a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a alegria entrou na casa dele quando ele recebeu a profecia. Ele não era completo diante de Deus. E eu também, eu orava, eu clamava ao Senhor, eu ia nos cultos, eu fazia campanha, mas algo estava no meu coração. A incredulidade estava batendo no meu coração. Mas porém, através da profecia de um servo de Deus, para a glória do Senhor Jesus, essa incredulidade saiu. E eu comecei a ter atitudes que eu não tinha. Eu comecei a ter pensamentos que eu não tinha. Eu parei de pensar no dia de amanhã. Eu parei de pensar no mês que vem. Eu comecei a viver o hoje. Eu comecei a viver o agora. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que viver este momento da presença do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, eu creio. A gente tem que parar de pensar no dia de amanhã. Ah, mas domingo que vem vai dar pouca gente. Não, não vai dar. Começa a viver no dia de agora. Oh, Deus. Começa a viver no dia de hoje. É a partir que eu e você entregarmos a Deus o dia, a cada dia, na presença do Senhor, Ele vai fazer algo diferente. Porque às vezes no fundinho do seu coração tem alguma incredulidade que às vezes você não está percebendo. Essa incredulidade às vezes atrapalha a sua vida. Essa incredulidade atrapalha o seu ministério, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Mas a gente tem que se entregar 100% diante de Deus. A gente olha a circunstância de hoje aqui, tem alguns irmãos, mas se eu e você tirarmos essa incredulidade, se eu e você tivermos atitudes diante de Deus, esse cenário que a gente está hoje de manhã muda. Eu creio. Muda, a gente precisa ter atitudes diante do Senhor. A gente precisa tirar a incredulidade do nosso coração. Zacarias, ele duvidou daquilo que o anjo estava dizendo, daquilo que Deus estava falando. Mas a consequência dele foi grave. Ele ficou mudo. Ele parou de falar. E a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele. A mulher dele ficou grávida. Um filho chamado João. O filho dele nasceu. Mas a Bíblia vai dizer que ele ficou depois que o João nasceu, mais 8 dias ele ficou mudo. E as pessoas perguntavam: como que vai chamar a criança? A esposa dele vai dizer o seguinte: vai se chamar João. Mas as pessoas, o povo, vai dizer para ela: mas você não tem nenhuma pessoa da sua família que vai chamar João. Era algo diferente esse nome na família dela. Mas porém, eles vão procurar Zaqueu. Zaqueu escreve
O nome do menino vai se chamar João. E a partir daquele momento, Deus destampa a boca dele, ele começa a falar. Ele começa a glorificar a Deus. Porque ele via que Deus cumpriu a promessa na vida dele. A gente não pode olhar a circunstância, porque se a gente olhar a circunstância, a gente vai começar a desanimar. A gente vai começar a esfriar, a gente vai começar, às vezes, até parar de ir na casa do Senhor. A gente tem que tirar a incredulidade do nosso coração. É verdade. Tirar esse momento do nosso coração da dificuldade e olhar na promessa. Amém. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, independentemente do tempo. Eu olhava as circunstâncias que eu estava vivendo. Zacarias olhava a circunstância que ele estava vivendo. E a incredulidade estava no meu coração e no coração dele. Não é diferente da nossa realidade. Não é diferente do nosso pensamento, do nosso coração. Mas a Bíblia é um manual para mim e para você seguir. É verdade. Se a incredulidade está no meu e no teu coração, a partir deste momento vai cair por terra. Em nome de Jesus. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Eu creio. Eu creio nisso. E a partir daquele momento que aquele servo de Deus falou para mim, a incredulidade saiu do meu coração. E eu resolvi parar de olhar as circunstâncias que eu estava vivendo. Eu decidi parar de olhar, parar de pensar, parar de ver as circunstâncias que eu estava passando e olhar nas promessas do Senhor. Eu tenho plena certeza que esta manhã eu e você vamos parar de olhar as circunstâncias que a gente vive. Em nome de Jesus. Olhar ao nosso redor, olhar às vezes as palavras que a gente ouve que não vem de Deus, e a gente confiar nas promessas do Senhor. Amém, Senhor. Na minha vida e na tua vida, porque as promessas do Senhor para esta igreja é grande. As promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida é grande. Eu creio. Mas basta a gente crer. Basta a gente crer nas promessas do Senhor. Parar de olhar nas circunstâncias. A gente ter atitudes. Como a nossa irmã Ivone disse. Como a nossa irmã Marta disse. Como a nossa irmã Rafaela disse. Na palavra de Deus. Precisamos ter atitudes. Se tem alguma coisa na minha vida e na tua vida, ou no ministério, que é contra a palavra do Senhor, a gente tem que falar. Porque se a gente fala aquilo que Deus quer, a igreja cresce, vai se multiplicando as pessoas. Mas se tiver alguma coisa que não vem da palavra do Senhor, porque pode acontecer como aconteceu no versículo 15. Deus, ele estava entregando a promessa do Senhor. No versículo 15, no capítulo, Lucas capítulo 1, versículo 15. A promessa do Senhor. Porque será grande diante do Senhor e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Isso aqui é uma promessa do Senhor. Mas no versículo 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esse versículo eu estava comentando com a minha esposa. Mas o povo de Israel não era homens e mulheres do Senhor. Como que vai converter? Eu disse para Rafa o seguinte, que no povo de Israel tinha algumas pessoas que não eram convertidas. E dentro da igreja não é diferente. Meu Deus. As pessoas aqui, a gente vê glorificando e exaltando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Mas nas atitudes, as pessoas demonstram que não é convertida. Nas palavras, as pessoas demonstram que não são convertidas. Elas estão na casa do Senhor, adorando a Deus, até profetizando. Mas porém, elas não têm frutos. O fruto demonstra que somos homens ou mulheres do Senhor.
Você vê a pessoa não tendo comprometimento. Como Deus usou para falar nas oportunidades. E o que a gente tem que fazer? A gente está orando pelas pessoas, estamos orando pelas pessoas. É o certo? É o certo. Mas a gente precisa ter algumas atitudes além da oração. Por quê? Porque eu acho que faz mais de 6 anos ou 5 anos que essa igreja está aberta. As irmãs oram, os irmãos oram. Mas o cenário parece a mesma coisa. Tem alguns irmãos que chegam na presença do Senhor e tem alguns irmãos que saem. Mas a quantidade de pessoas não muda nessa igreja. Fica a mesma quantidade. Desde quando eu entrei nessa igreja, vem as mesmas pessoas na consagração. Vem as mesmas pessoas no ensaio. Mas os irmãos estão orando, estão clamando a Deus, estão. Mas a gente tem que fazer algo diferente para atrair as pessoas. Porque a gente não tem que colocar as coisas erradas debaixo do pano. Eu não estou vendo. Mas você sabia que a gente fingir que não está vendo é pecado diante de Deus? Meu Deus. E Deus, a gente tem que amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se está errado em alguma circunstância, a gente tem que orar a Deus e entregar no altar do Senhor. Mas a gente precisa de atitudes. Porque não basta somente oração. Oração é o principal. Mas a gente tem que ter atitudes diante de Deus. Daí muda a circunstância. Tirar a incredulidade. Tirar aquilo que está batendo no nosso coração. Mas só vem essas pessoas. Mas só vem algumas pessoas na consagração. Mas só vem as mesmas pessoas no círculo de oração ensaiar. Mas Deus, Ele prometeu para mim e para você. O cenário vai mudar. Mas a gente tem que parar de fazer igual Zacarias. Parar de fazer como eu fiz também. Eu olhava a circunstância. A gente tem que parar de olhar a circunstância e olhar na promessa do Senhor. E ter atitudes. Aquilo que está errado, aquilo que a Bíblia fala que é errado, a gente tem que falar. E aquilo que está certo, a gente tem que continuar falando. Porque se a gente fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque eu tenho plena certeza que o Espírito Santo está incomodando o seu coração, o meu coração. Todas as vezes que a gente vem aqui no culto, alguma coisa incomoda o seu coração e o meu coração. Não é só eu que estou pensando nisso, não é só eu que o meu coração está incomodando. Eu tenho certeza que o coração de vocês está incomodado por alguma coisa. E a gente tem que se mexer. A gente tem que ter algumas atitudes. Daí vai mudar o cenário da nossa vida, dessa igreja. E vai mudar o cenário. Mas basta a gente fazer aquilo que Deus está falando. E essa manhã Deus falou, Deus usou vocês para falar aquilo que está acontecendo. Vocês estão percebendo. Eu também, quando eu entrei nessa igreja, eu comecei a perceber algumas circunstâncias. E eu fiz como vocês estão fazendo. Comecei a orar a Deus. Eu comecei a jejuar a Deus. Deus, mostra para as irmãs. Será que sou eu que estou vendo? Mostra para as irmãs. E Deus ouviu a minha oração. Porque cada oportunidade que as irmãs teve, as irmãs falaram aquilo que eu já estava pensando desde quando eu entrei aqui. Foi bom essa consagração que Deus falou através de vocês. Deus está falando através de mim. E Deus está falando com todos nós. Mas a gente precisa colocar isso em prática. Ter atitudes. Se vocês quiserem, a gente podia conversar com o pastor Soldado.